Olá pessoal, eu sou o professor Eric Martins e trago para vocês hoje mais um vídeo da nossa série Resolvendo Vestibulares da UFMS e pela primeira vez resolverei uma prova do Programa de Avaliação Seriada da primeira etapa, ou seja, da etapa referente ao primeiro ano, no caso a prova que foi realizada para quem concluiu o primeiro ano em 2019, a turma que fará agora a segunda etapa em fevereiro de 2021. Nós tivemos as 5 tradicionais questões de química, os assuntos escolhidos, e aqui eu vou tratar um ponto, vamos dizer, polêmico da prova. Das 5 questões, nós tivemos uma questão anulada, devido a uma informação que foi passado errado, e as questões 44 e 45 também foram cobradas no mesmo ano na prova da segunda etapa. Então, nós tivemos em comum aí 2 questões, da primeira e da segunda etapa, no ano de 2019. Por que eu considero essa prova tem problemas? Começando aqui pela questão 42. A questão 42, ela trabalha com a equação geral dos gases. E isso é um assunto, é um tópico, gases é um tópico que não aparece no edital para a prova de química do primeiro ano. Na verdade, gases não aparece em nenhuma das etapas do edital de química. Aparece no segundo ano para física. Tá? E então não estava previsto no edital que esse assunto fosse ser cobrado. Essa questão não foi anulada. Não sei se entraram com recurso em cima disso. De qualquer forma, se entraram, o recurso foi negado. E infelizmente a gente não tem acesso para saber qual foi a justificativa. Mas eu acredito que não deveria ser aceito um assunto fora do edital, por mais que gases, normalmente nos materiais didáticos, apareçam, na divisão que a maioria dos materiais didáticos fazem, apareça normalmente no primeiro ano, se não está no edital, não deveria ser cobrado. Então, considero que a questão 42 seria inadequada para o primeiro ano. Okay? A questão 44 fala sobre concentração molar. Concentração, que é um tópico dentro de soluções, também não está previsto no edital do primeiro ano, está previsto sim no segundo ano. Aliás, inclusive nos materiais didáticos aparece somente no segundo ano, e essa questão usa conceitos de concentração molar. Tá? Só com conhecimentos de mol, que seria assunto do primeiro ano, você não conseguiria resolver essa questão. Mas a gente sabe que ela não foi anulada por conta disso. Ela foi anulada por conta de um erro numa informação. Sei disso porque ela caiu no segundo ano e ela foi anulada também no segundo ano, mesmo sendo uma questão adequada para a segunda etapa. E por fim, a questão 45 é um tópico meio polêmico, que é o assunto NOx. NOx não aparece discriminado no edital, NOx que é o número de oxidação. Entretanto, por mais que ele não apareça no edital, ele é a base para você estudar toda a parte de eletroquímica, reações de oxirredução, pilha, eletrólise. Então, não precisaria realmente estar descrito no edital, porque os assuntos dependentes de NOx aparecem. Entretanto, esses assuntos que eu comentei são assuntos do segundo ano, da segunda etapa do edital. Na primeira etapa, não aparece isso, Você não estuda eletroquímica que obrigaria você a saber NOx. Os tópicos óxidos e peróxidos são sim tópicos do primeiro ano da química inorgânica, Só que normalmente eu, como professor de sala de aula, se eu trabalho esses assuntos óxidos ou peróxidos, eu trabalho com uma abordagem que não utilizaria exatamente NOx. Então, pode ser que algum professor, ao trabalhar esses assuntos da química inorgânica, trabalhe com NOx. Só que não seria adequado se cobrar na prova, porque depende da linha de trabalho e não está previsto no edital. Eu não considero que seja adequado para ser cobrada numa prova do primeiro ano. Então, infelizmente, eu considero essa uma prova bastante problemática. Já vem de uma sequência de provas problemáticas do primeiro ano. A do ano anterior foi uma prova cheia de erros, cheia de problemas. Espero, quem sabe, que esse ano melhore, que venha uma prova mais adequada à etapa de ensino que os alunos estão, ok?
Questão 41, ele fala sobre ácidos segundo a teoria de Arrhenius, que é a teoria base de ácido, né, que é a que a gente estuda de fato no primeiro ano. Ele diz que os ácidos são espécies moleculares que interagem com a água, um solvente considerado universal, e ele diz, nessa interação ácido-água, é correto afirmar que as interações que surgem são. Aqui eu já encontro um pequeno problema nessa questão. Ele pergunta para nós as interações que surgem, e a primeira opção que aparece é ligação. Então, eu não sei se faltou uma parte no texto da pergunta, né? Ou se isso foi feito de propósito. De qualquer forma, a gente sabe que essa questão não foi anulada. O que eu imagino que possa ter acontecido pode ser uma possibilidade. Existem correntes na química que consideram que ligação química e interação intermolecular são a mesma coisa. Na prática, elas são muito semelhantes, podemos dizer que é a mesma coisa, só que elas acabam tendo finalidades, funções diferentes. E para alunos do ensino médio que estão começando o ensino de química, ainda não tem uma maturidade, uma vivência em química, eu acho confuso tratar ligação química e interação intermolecular da mesma forma. Isso é uma opinião pessoal. Pode ser que eles considerem que interação e ligação seja a mesma coisa, por isso tenha elaborado a questão dessa maneira, mas eu acho que o mais provável nesse caso é que faltou um trechinho aqui na pergunta. Dito isso, né, eu considero que infelizmente não foi uma pergunta bem elaborada. Dito isso, vamos resolver. Então eu vou começar aqui desenhando um ácido bem simples para explicar passo a passo o que acontece, que é o ácido clorídrico. Vou representar as ligações, tá? Então nós temos uma ligação covalente aqui entre o hidrogênio e o cloro. Eu vou dissolver ele em água, então haverão várias moléculas de água ao redor. Eu vou desenhar uma delas aqui para a gente entender, com as suas ligações covalentes. E quando você dissolve um ácido em água, ocorre um processo conhecido como ionização, que é um processo na qual a água, o oxigênio da água, oferecem 2 elétrons para o hidrogênio do ácido. O hidrogênio, então, ele decide, né, trocar a estrutura do ácido pela água, tá? Porque ele, com 2 elétrons ele fica satisfeito. Nesse processo ele abandona a ligação antiga, inclusive ele abandona o elétron que originalmente era dele, deixa, no caso aqui, com cloro. Então o cloro fica com os 2 elétrons da ligação. Na prática o cloro acaba ganhando um, né, que era o elétron dele e o de hidrogênio, ou seja, ele fica negativo. E o hidrogênio então liga-se ao oxigênio da água. E aí esse oxigênio faz então uma ligação covalente coordenada com o hidrogênio do ácido. Ligação covalente coordenada é muito semelhante à ligação covalente normal, você está compartilhando 2 elétrons, com a diferença que ao invés de ser um elétron de cada elemento, os 2 elétrons é provenientes de um único elemento, os 2 elétrons é proveniente do oxigênio, ok? Essa estrutura que eu acabei de desenhar, ela passa a ter carga positiva, porque esse hidrogênio ele perdeu um elétron, ele largou um elétron para trás. Quem perde elétrons fica com carga positiva, né? E essa carga positiva então fica distribuída por toda essa estrutura. Eu mostrei para vocês passo a passo, pessoal, desse processo que é conhecido como processo de ionização de um ácido, que normalmente a gente representa dessa maneira aqui, ó. Tá? Por que eu tive todo esse trabalho? Para mostrar para vocês que esse processo forma-se uma nova ligação, é uma ligação covalente, só que é uma ligação covalente coordenada. Tá? Então, eu vou ficar aqui entre as opções A e B. Para diferenciar uma opção da outra, agora eu quero saber qual que vai ser a interação que surge. E pessoal, a partir de agora, depois desse processo de ionização, eu formo íons, substâncias com carga, que vocês estão vendo aqui, negativa e positiva. Essas substâncias com carga estarão dissolvidas, misturado com outras moléculas de água. Eu vou desenhar aqui, ó, outras moléculas de água
que, digamos assim, não participaram do processo, que simplesmente estão ali, né, ao redor. Lembre-se, pessoal, que as moléculas de água elas possuem cargas, elas são moléculas polares. E por ser moléculas polares, o que vai acontecer? A parte negativa dessa molécula vai interagir com os cátions, com o íon positivo. E o contrário também, né? A parte positiva da molécula de água, que são os hidrogênios, vai interagir com os ânions. Então aqui vai surgir uma interação entre o íon e os dois polos positivos e negativos da água, já que a água é uma molécula polar. Então a interação que nós teremos aqui vai ser a interação íon-dipolo. Com isso, nós fechamos que a resposta da primeira questão 41, é a alternativa A. Partindo para o exercício 42, o exercício polêmico aí que trabalha a respeito de gases. O que está sendo passado aqui? Esse exercício, então, ele traz um contexto dos airbags, dos sistemas de airbag, que baseia-se nessa equação química, né, quando você precisa acionar, que é uma equação química que tem que ser extremamente rápido, tem que ocorrer numa fração de segundo muito pequena e produzir uma grande quantidade de gás para inflar o airbag. E é justamente isso que ele está explicando, né? Essa substância conhecida como azida, que é embutida no painel do automóvel e que vai reagir quando você precisar acionar o airbag. E aqui nesse slide, pessoal, eu tenho os números que vão ser necessários aí, as informações que vão ser necessárias para eu resolver esse exercício. O trecho importante é esse aqui que diz: supondo que a massa de azido utilizada seja de 650 gramas para inflar o airbag, cuja capacidade é de 61,5 litros, ao ser inflado na temperatura de 27 graus, a pergunta é qual vai ser o valor da pressão atingida. As alternativas estão aqui, nós temos as massas molares, tá? O que acontece nesse caso? Pessoal, com as informações que eu tenho, eu quase consigo resolver utilizando a equação geral dos gases, que é uma equação que diz que pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Por que eu quase consigo resolver dessa maneira? Porque o exercício me deu o volume, 61,5, tá? Ele me deu a temperatura de 27 graus Celsius. Lembrando que nessa fórmula aqui eu não posso trabalhar com Celsius, tá? Eu tenho que converter para Kelvin. Então, a temperatura de fato é 27 mais 273, a temperatura é 300 Kelvin. Eu sei o valor da temperatura. O R é a constante universal dos gases, ó, tá aqui embaixo. Eu sei o valor do R, mas eu quero o P, eu quero a pressão, mas me falta o N. Tá? Então eu não consigo resolver direto, somente aplicando essa fórmula, porque está faltando o número de mols. Tá? Se eu descobrir o número de mols, eu acho a pressão. E como que eu vou descobrir o número de mols? Eu tenho uma pista, que é a massa de azida utilizada. Lembrando, vamos voltar aqui na equação, a azida é o NaN3, mas o gás é o N2. Tá? Então a gente vai ter que fazer um cálculo estequiométrico a partir da quantidade de azida, descobrir qual é a quantidade de N2. Então eu vou fazer isso aqui em um outro slide que eu separei aqui, deixando em branco. Vou copiar aquela equação que estava sendo mostrada lá no começo do exercício. E vou prestar atenção num detalhe essencial. Essa equação fornecida não está balanceada. E agora? Então, vou ter que balancear. O sódio está ok, eu tenho um antes da seta e um depois. O nitrogênio ele cai numa situação um pouquinho problemática, que são 3 antes e 2 depois. Tá? Quando a gente cai nessa situação, 3 de um lado, 2 do outro, normalmente a gente faz uma multiplicação invertida, por assim dizer, né? Aqui eu vou multiplicar por 2 e aqui por 3, né? Porque aí eu vou passar a ter 6 de cada lado. Então agora eu tenho 6 nitrogênios antes da seta, 6 depois, né? Vou precisar acertar novamente o sódio, agora sim. Essa é a equação balanceada.
Pessoal, eu preciso descobrir um número de mols de nitrogênio, tá? Sendo que o exercício me deu a massa de azida. Olha só, essa equação me diz que a cada 2 mols de azida, eu formo 3 mols de nitrogênio. Qual que é a massa molar dessa azida? Eu vou calcular aqui no canto. Pessoal, azida, NaN3, é 1 sódio mais 3 nitrogênios. O exercício me deu os valores, né? 1 sódio pesa 23, mais 3 nitrogênios que pesam 14. Basta eu simplesmente resolver essa conta. E nós chegamos à conclusão, pessoal, de que a massa molar da azida é de 65 gramas por mol. Ou seja, cada 1 mol teremos 65 gramas. Nesse exercício aqui nós temos 2 mols. Então a gente vai fazer 65 vezes 2, que dá 130 gramas. E agora eu já tenho as informações necessárias para calcular o número de mols de nitrogênio. Eu posso fazer aqui uma regra de 3, comparando a massa de azida com o número de mols de nitrogênio. Primeira coisa, eu vou pegar aqui na minha equação. A minha equação, ela diz que a cada 130 gramas de azida que eu consumir, eu irei produzir 3 mols de nitrogênio. Voltando para o exercício, foi consumido, pessoal, 650 gramas de azida. Quantos mols de nitrogênio isso corresponderá? Então, fazemos essa conta, nós chegaremos ao valor então de 15 mols de nitrogênio. Então, o acionamento desse airbag irá liberar de uma vez só 15 mols de nitrogênio. Agora que a gente sabe o mol, nós temos todas as informações necessárias para calcular a pressão. Então, a pressão eu não sei, o volume foi fornecido como 61,5, o número de mols calculamos como 15, o R sabemos que é 0,082, informação fornecida aqui, enquanto a temperatura vale 300. Agora a gente resolve essa conta e chegamos então ao valor de 6 atm, finalizando a nossa questão na alternativa E. Fechamos aqui a questão 42. Questão 43. O que eu talvez considere a melhor e mais adequada das 5 questões dessa prova, pelo menos essa questão está certinho dentro do que se espera para uma prova de primeira etapa, que fala da descoberta da radioatividade. Alguns podem até assustar, radioatividade é um assunto do edital do 2º ano, mas isso não interfere, tá? É possível fazer a questão. Ele fala então que a radioatividade permitiu, né, você conhecer partículas nucleares que estão no núcleo da molécula importantes, entre elas a partícula alfa, que, diga-se de passagem, aparece nas aulas de modelo atômico. E ele fala então que um cientista utilizou essa partícula em um experimento laboratorial que levou à evolução dos modelos atômicos da época. O nome desse cientista e de seu antecessor, cujo modelo atômico foi substituído em decorrência desse experimento, são respectivamente. Pessoal, quem utilizou partícula alfa para elaborar um novo modelo atômico foi Rutherford. Aliás, se você lembrasse disso, você já mataria a questão na alternativa C. Para quem não se lembra, como que era a experiência de Rutherford? Ele pegou uma fina lâmina de ouro, bombardeou ela com as partículas alfas, que são as partículas citadas aqui no texto, tá? E ele observou então que a maioria das partículas passavam direto, mas havia algumas partículas que sofriam desvio ou mesmo que era refletido de volta. A partir desse modelo de Rutherford, você passou a ter núcleo positivo, você passou a ter um espaço vazio, que é a eletrosfera, você acabou dando base,
junto depois com a descoberta de outros cientistas, como o modelo que a gente conhece como modelo do sistema solar. O antecessor dele, né, a gente teoricamente nem precisaria saber para responder essa questão, mas o antecessor dele, Thomson, é o cara que descobriu o elétron, é o que fez o modelo do pudim de Passos, que é um modelo na qual você tem os átomos como esferas positivas, né, e os elétrons seriam cargas negativas que estariam enfiadas, incrustadas nesse átomo, beleza? Então, fechamos aqui uma questão de atomística. Questão 44. Vamos lá. Questão 44 foi anulada. Essa questão ela foi anulada por conta dessa massa molar fornecida para o enxofre, que está errado. Não, o enxofre não tem massa molar de 64, a massa dele é de 32 gramas por mol, certo? E eu vou resolver a questão aqui com vocês, utilizando o valor correto, que inclusive é o valor que levará a gente a marcar a alternativa que foi previamente divulgada como correta, tá? Caso vocês fizessem com 64, vocês não chegariam até o valor próximo a uma alternativa, mas uma aproximação ruim. E essa questão eu não considero muito adequada para o primeiro ano por 2 pontos. Primeiro, que ele fala sobre molaridade. E o que é a molaridade? É a concentração em mol por litro. Ou seja, a princípio, um aluno do primeiro ano que seguiu o edital, ele não estudou o que é um molar, o que é a molaridade. Ele não teria obrigação de saber o que é mol por litro. Pode-se até mesmo argumentar que, caso ele não soubesse o significado da palavra molaridade, ele poderia observar isso a partir das alternativas. Mas, de qualquer forma, eu acho que estaria exigindo-se mais de um aluno, ainda dando como contexto, como base, um tópico que é trabalhado no segundo ano. A parte de mol estuda-se no primeiro, mas você misturar mol com volume é um assunto do segundo ano. Mas vamos fazer a questão. Galera, o que acontece aqui? Eu quero saber a molaridade. Quantos mols eu teria a cada 1 litro de solução, né? Se eu dissolvesse 50 gramas de tiosulfato de sódio em água suficiente para 2 litros. Bem, o volume foi fornecido, né? Eu quero mol e eu quero litros, eu quero mol e volume, eu sei o volume, só que ele me deu massa. Então a primeira coisa que eu vou fazer nessa questão é pegar essa massa que foi fornecida e transformar em mol. Lembrando, ó, o tiosulfato de sódio tem essa fórmula aqui, Na2S2O3, ou seja, é formado por 2 sódios, por 2 enxofres e por 3 oxigênios. Cada sódio pesa 23, então faremos aqui 2 vezes 23. Cada enxofre pesa 32, ó, aqui que é o motivo da questão ter anulado, né? Senão você teria jogado 64, seguindo as ordens da questão. E 3 vezes o oxigênio, que pesa 16. Resolvendo essa conta, concluímos então que o tiosulfato de sódio tem a massa molar de 158 gramas por mol. Baseado nisso, agora eu posso fazer uma regra de 3 comparando massa com mol. Eu vou descobrir então, esses 50 gramas correspondem a quantos mols, tá? Nós sabemos então que 158 gramas corresponderia a 1 mol. E os 50 gramas fornecidos no exercício, quantos mols são? X. Faremos então essa multiplicação cruzada. E chegaríamos a um valor próximo, na verdade 0,316 e vários outros números aqui. Eu vou deixar, se vocês olharem as alternativas, elas têm 2 casas depois da vírgula, então eu vou adotar esse padrão. Lembrando que para adotar esse padrão, ó, esse 1 aqui, ele vai ter que ser aproximado de 2, né? Afinal, 316 está mais próximo do 320 do que 310. Então eu vou aproximar aqui para 2, tá? Então nós temos 0,32 mols. Essa parte aqui é adequada para o primeiro ano, fazer essa conversão massa-mol. O problema é a última parte do exercício, na qual nós temos que fazer uma relação entre o número de mols e o volume
para calcular a concentração molar. Relação essa que é feita a partir do que nós temos. O que nós temos? 0,32 mols, que foi a quantidade que eu calculei, né, os 50 gramas de tiosulfato, sendo dissolvido em 2 litros. Foi isso que o exercício me disse. Se eu quero saber a concentração em mol por litros, eu quero saber quantos mols haveria em 1 litro de solução. Bastaria, então, eu resolver essa conta, que dá como resposta 0,16 mols. Tá? Como esse valor que eu calculei é o valor referente a 1 litro, eu posso dizer que 0,16 mols a cada 1 litro de solução. E aí, com isso, fechamos a questão 44. Se as informações dessa questão tivessem sido fornecidas da maneira correta, a resposta seria a alternativa E, que foi a resposta divulgada previamente. Entretanto, essa questão acabou sendo anulada. Próxima questão, questão 45. Pessoal, a questão 45, ela pergunta a respeito do número de oxidação do oxigênio, ou seja, ela pergunta a respeito do NOx. NOx, que é a abreviação do número de oxidação. NOx significa tendência de carga de um átomo. Tá? Então, os átomos eles podem perder elétron, ganhar elétron, ou ter tendência de perder, de ganhar elétrons, e isso gerar cargas elétricas nele. E ele pergunta para nós o NOx de oxigênio nesses compostos que foram passados aqui, ok? Desses compostos, pessoal, eu tenho um ácido, né, que é o ácido fosfórico, e nós temos 3 coisas aqui que são óxidos ou eventualmente podem ser peróxidos. E aqui a gente vai ter que lembrar qual que é a diferença de um óxido e de um peróxido. Óxido é quando você, no caso de óxido iônico, é quando você tem esse ânion aqui, tá? O ânion conhecido como óxido, e nesse tipo de ânion, pessoal, a carga ela é -2, o NOx é -2, como vocês veem aqui. Tá? Então, se for um óxido normal, o NOx é -2. O peróxido ele tem um ânion diferente. Tá? O ânion dele são 2 oxigênios juntos dando carga -2. Isso aqui é um peróxido. Tá? Como são 2 oxigênios dando um total de carga -2, 2 menos, significa que cada oxigênio individualmente teria carga -1. Então, se for peróxido, o óxido é -1. Se for óxido, o óxido é -2. No primeiro exemplo, nós temos o bário, tá? Galera, se eu fosse fazer o óxido de bário, lembrando que o bário ele é um elemento da família 2, ou seja, ele tem tendência de perder 2 elétrons, ter 2 cargas negativas. Se eu fosse fazer o óxido de bário, como as cargas são iguais, eu simplificaria aqui, né? Ficaria 1 e 1, inverteria os números, certo? E aí nós teríamos a fórmula do óxido de bário, que é BaO. Não é essa fórmula aqui. Então, isso aqui não é um óxido. Será que isso aqui é um peróxido? Bem, se eu pegar o bário 2- com o peróxido, que é o O2-2, a gente continua cortando os 2 de carga, deixando 1 e 1, invertendo, né? Mas lembrando que nesse processo aqui, ó, você não pode mudar essa parte de baixo do ânion. Se o ânion é O2, tem que continuar sendo O2. E aí, ó, nós teríamos um bário e um ânion peróxido formado por 2 oxigênios, BaO2. Conclusão, BaO2 é um peróxido, tá? E se ele é um peróxido, a carga aqui, o NOx aqui, vai ser -1, tá? Já o seu O, eu vou descartar a possibilidade dele ser um peróxido de cara. Por que eu vou descartar de cara? Porque, pessoal, o ânion peróxido ele sempre tem que aparecer com 2 oxigênios. Em toda e qualquer possibilidade, o ânion peróxido tem que ter 2 oxigênios. Se aparece um oxigênio só, não pode ser um ânion peróxido, em hipótese alguma. Então, esse CuO, eu sei que ele é um óxido, consequentemente, a carga dele vai ter que ser -2. Tá? O ácido aqui eu vou pular, vou deixar para comentar no fim.
E o CaO2, pessoal, ele cai na mesma situação do bário. Não vou nem desenhar aqui para não perder tempo, porque o cálcio, assim como o bário, ele é da família 2. Então ele formaria o cátion cálcio 2+, e se nós juntarmos cálcio 2+, com óxido e com peróxido, acaba dando a mesma situação do bário. Se aparece um 2 aqui, é porque nós, de fato, estamos falando de um peróxido. Logo, a carga desse CaO2, a carga do oxigênio aqui é -1. Aqui eu já tenho informações suficientes para marcar a alternativa A, certo? Eu poderia confirmar no caso de ácidos, porque ácidos, eles são compostos moleculares. Tá? No caso de compostos moleculares, o oxigênio, que tem 6 elétrons, ele tende a fazer 2 ligações, né? Então, normalmente ele vai fazer 2 ligações, e como ele é um elemento muito eletronegativo, ele costuma puxar muitos elétrons nas 2 ligações que ele fez. Então, ele costuma ter tendência de ter 2 cargas negativas, justamente por levar vantagem nas ligações covalentes. Então, no caso do ácido aqui, o NOx também é -2, confirma para nós que a resposta é a alternativa A. Então, fechamos a questão 45. De fato, era uma questão difícil, mas a questão está resolvida aqui. Com isso, fechamos o nosso vídeo. Caso vocês tenham curtido, se inscreve no meu canal, me dê uma ajuda aí para o canal continuar crescendo e eu continuar trazendo mais resoluções de vestibulares para vocês. Então, até a próxima, pessoal!